Oi, Daniela, vou voltar aqui então. Vou dividir aqui. Não sei se a Thalia tá entrando. Tu me escuta? Thalia entrou aqui. Certo, gurias. Vou continuar aqui, tá? Ah, Beleza. vou dividir aqui a tela com vocês. Vocês estão vendo já a apresentação? Sim. Então, gente, ó. E aí, então, diferencia, né? Ração e concentrado são termos diferentes. Assim como o que vem a ser o núcleo? O núcleo é se a gente retira a parte ali da proteína também, né? Então a gente tirou ali, vamos voltar, tirou proteína, tirou o milho que não tinha, era um concentrado e a gente tirou o farelo de soja, tirou a fonte proteica. Aí ele vira um núcleo, que aí vai ter fosfato, vai ter calcário, vai ter cloreto de sódio, vitamina, minerais. E a diferença de núcleo para premix é que o premix ele vai ter só a parte de vitaminas. Então a gente não vai ter fosfato, calcário e esse cloreto de sódio. Então só alguns termos porque às vezes a gente pode acabar se confundindo ali, né, na hora de assim, numa parte mais prática, né? É muito comum a gente ver essa confusão entre os termos. Então, sabendo disso, né, gente, dessa parte, né, que a gente vê ali, que é bem importante nas exigências, né, nutricionais, sabendo dessa parte, dessas diferenças, o que a gente pode, então, dizer, né? Então, como eu falei para vocês, aquele órgão, aquele NRC, né, ele faz toda essa diferenciação, ele faz um estudo para a gente entender quanto que cada animal vai precisar. Então, por exemplo, exigências de suíno, a gente pode dividir eles nas diferentes categorias. A gente pode dividir ali e fazer animais que precisam de uma ração, de uma dieta, né? Que a gente chama de pré-inicial. Então, geralmente são os animais ali que eles vão começar a ingerir essa dieta a partir do sexto dia de vida, mais ou menos. Uma dieta que eles têm mais ou menos o peso, né, inicial ali. A gente tem que ter um peso inicial. Isso aqui a gente não está levando em consideração a fator racial, tá? Porque ainda assim, algumas raças a gente pode ter diferentes exigências. Então, animais, por exemplo, como assim? Animais que são muito especializados, tá? Vamos pensar aqui nas raças do Duroc, né? Pietran, são animais mais pesados. O que a gente vai ter? Esses animais, por eles serem mais especializados, eles também vão ter necessidades um pouco maiores, tá? Se a gente for parar para pensar em outros animais mais rústicos, assim. Mas aí, gente, então cada animal vai ter a sua quantidade de proteína, de cálcio que precisa. Ainda quando a gente pensa na proteína, é interessante, gente, a gente entender que a proteína não basta só para suínos, né? E se a gente quiser fazer uma formulação de dieta que ela atenda corretamente a exigência nutricional, seja lá de ave, de bovino e de suíno, a gente precisa entender que não é só dar proteína bruta e pronto. O interessante é a gente entender que cada categoria vai precisar de uma composição de proteína, né? Porque a proteína, o que é o aminoácido? O aminoácido são as porções, né, que vão formar a proteína. Então, toda proteína não vai ser igual, né? Porque vai ter diferente composição. Cada fonte vai ter o seu principal. Vai ter alimentos que vai ser mais rico em metionina, mais rico no aminoácido lisina, por exemplo, né? E esse aminoácido, ele é, na verdade, a unidade lá que vai ser absorvida, que o animal vai absorver da dieta, né? Ele pegou a proteína e ele foi quebrando até formar um aminoácido, e esse aminoácido é o que vai ser absorvido, né? Então,
Só para a gente entender isso, né? Então, é interessante, se a gente quiser fazer, quanto mais detalhista a gente for, respeitando que cada categoria vai ter uma exigência diferente, maior rendimento a gente vai ter dos animais. Então, por exemplo, a gente tem, vamos só pegar, por exemplo, aqui a proteína. Por exemplo, a proteína, gente, um animal aqui bem na fase inicial, né? Pré-inicial, olha a quantidade de proteína que ele está precisando aqui, 21%, né? E inicial já cai um pouco, já cai para 18%. Aí vai para a fase de crescimento, vai para 16%, vai para 15%. Na fase de terminação, que é a fase ali que a gente vai engordar nos animais, a gente já observa que essa requisição aqui de proteína, né, ela vai diminuindo aqui, ó. 13, 12. E por que, gente, isso aqui diminui? É simplesmente pelo fato de que aqui, quando o animal está em crescimento, o que na verdade está crescendo? Está crescendo aqui a composição de músculo dos animais. Então, nessa fase aqui de crescimento, quando os animais estão crescendo, né, eles vão ganhar ali a sua capacidade muscular, tá? Por isso que esse crescimento também ele se dá de uma forma mais rápida. Porque a composição do músculo, gente, além da proteína que precisa, o que o animal vai comer, a dieta, né? A gente vai dar proteína para ele e ele vai utilizar muito dessa proteína para a sua composição muscular. Mas a composição do músculo em si, ela também vai bastante água. Então, a água é um outro ingrediente, né? Muito importante da dieta. Né? Não, a gente tem também uma tabela, né, mostrando quanto que cada animal precisa de água, mas só para a gente entender, né, que muitos animais, inclusive suínos, comem pouco, não é por causa só da dieta, que é uma dieta ruim. Às vezes ele não tem a água que ele precisa, tá? Então, o músculo ele é formado, grande parte do músculo então, é formado pela proteína que a gente forneceu, né? E pela água, tá? E já na fase de terminação, a gente já não precisa tanto de tanta proteína. Então, isso acaba que... Mas, assim, de compensação, a gente vai precisar de mais alimentos energéticos na fase de terminação. Porque a gordura que vai formar, né, acabamento, ela é puro, não tem pouca água ali na gordura, mas já vai ser a composição desse tecido, vai ser basicamente os nutrientes que os animais vão comer e vão transformar, né, em produto. No caso, vão transformar em músculo, vai transformar em gordura, né, para poder terminar. E já se a gente for ver a proteína que as porcas precisam, né, na gestação e na lactação, olha a diferença. Na gestação precisa de 12, né, e na lactação de 18. E por quê, né? Justamente por conta da alta atividade aqui, que a produção de leite, né, ela exige bastante uma quantidade de proteína bem assim considerável, né? Inclusive aqui se a gente for pegar cada aminoácido, a gente vai ver que eles vai aumentar também, né? Assim como também a quantidade de cálcio, se a gente for comparar aqui animais que estão crescendo, né, com uma porca que está em lactação, olha a quantidade de cálcio também. Justamente devido na lactação que a gente tem essa produção, além do início da lactação, que a gente precisa de uma grande mobilização de cálcio para formar colostro, né? A gente também tem esse cálcio participando ali da composição do leite dos animais. Então, só para a gente entender isso. Ficou claro isso aqui, gente? Isso aqui é bem importante, tá? Essa parte da proteína e do cálcio, essa diferença que existe entre as categorias. Deu para entender isso aqui? Eu, professora. Então tá, beleza. Então, vou passar. Então, como falei, né, anteriormente, consumo de água, né? Consumo de água é algo que limita, tá, gente? Inclusive, eu vou deixar para vocês depois no material auxiliar, né? De onde eu tirei esses materiais aqui, esses quadros que são bem informativos, que é um site só que trabalha com consultoria de suínos, né? Então, tem essas recomendações, né? Que para cada quilo que o animal ingere, ele tem que tomar de 3 a 4 litros de água. Então, imagina que o que tem de estimação, que se estima, né, que na maioria das granjas os animais acabam não tomando a água que eles precisam, tá?
E isso acaba dificultando ali, né, a digestão dos animais e eles ingerirem mais alimentos também. Acaba podendo ter problemas de saúde, né, que problema de saúde a gente vai entrar mais na próxima aula. Uma porca, gente, né, uma matriz parida, ela precisa beber mais de 30 litros de água, só para a gente ter uma ideia, né? Então, a gente precisa muito cuidar dessa parte aqui, né? Inclusive, algumas dietas, né, de animais já se faz a dieta também faz aquela dieta com a parte líquida, né, dos suínos também para dar esse aporte, né? E consumo de ração, né? Consumo de ração tem uma recomendação, como eu mostrei para vocês anteriormente, que tem, de acordo com categorias, vai ser diferente, né? Mas se a gente fosse pensar de uma maneira generalizada, a gente pode usar esse cálculo, né? De que o animal vai consumir aproximadamente 3% do peso vivo, né? Então, por exemplo, um animal de 10 quilos, ele vai comer por dia, quanto é 3%, então, desse 10 quilos dele? Ele vai comer por dia 300 gramas de ração, né? Um animal de 50 quilos, ele vai comer 1,5 kg de ração. Então, isso aí E aí, conforme o animal vai crescendo, né? O custo também da ração, ela vai pesando um pouco no bolso, né? E aí a gente tem essa questão dos suínos, né? Que, assim, na verdade, em toda a produção animal, né? Os grandes componentes, né? Os grandes protagonistas da dieta, né? É o farelo de soja, né? E é também o milho, né? E são os alimentos mais caros, né? Então, por isso que volta e meia a gente tem ali, é muito importante saber, por exemplo, em regiões, né, que tem as agroindústrias na volta, né? Quais são os outros subprodutos que tem na região, né? Que a gente possa estar utilizando. Tem um farelo, tem um caroço de algodão, tem o farelo de amendoim, o que a gente pode estar utilizando, né, para poder substituir, né? Tem gente que utiliza, por exemplo, pode utilizar a mandioca para estar substituindo parte do milho. Interessante é nunca substituir 100%, né? Por exemplo, só para diminuir, se eu utilizava, em vez de eu utilizar o que eu utilizava de milho, né? Eu substituo parte desse milho, eu reduzo a quantidade do milho para eu, por exemplo, acrescentar ali uma cana-de-açúcar, que eu também posso utilizar. Cana-de-açúcar é energético. Posso estar utilizando uma mandioca. São tudo coisas, né, para poder equilibrar, porque quanto mais o animal, claro que não vai ter o mesmo, geralmente ele não tem o mesmo rendimento, né? Não vai ter o mesmo desempenho, mas aí que tá o lance, gente. A gente tem que fazer, por isso que é importante a gente fazer pesquisa, né, para poder ir testando quais são os outros subprodutos, né, que pode ter potencial de substituir, porque se a gente for pensar esses 3% do peso vivo, né, o animal lá na fase final, olha o consumo que ele vai ter e olha o custo que tem ao longo do tempo, né? E em algumas situações, quando os grãos, normalmente o preço está lá em cima, isso fica muito inviável, né? Isso acaba pesando muito no bolso. Então, isso é muito importante. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, lá no meu estado, né? A gente tem umas frutas totalmente diferentes, tá? A gente tem, não sei se vocês já ouviram falar, é cupuaçu, açaí com certeza, né? Açaí vocês já devem conhecer. Mas tem açaí, tem cupuaçu, tem coco babaçu, tem murumuru, tem tudo que é fruta diferente. E aí lá, o que tá acontecendo na Embrapa de lá, né? Estão fazendo depois que processa as frutas, né? Está se estudando, né, esses farelos que ficam, os resíduos, né? Como é que eles se comportam quando a gente oferece para os animais, né? Então, para bovinos, para suínos, para peixes, como é que a gente pode fazer, né, justamente para baratear ali essa ração, né, que é alta. Então, a gente, né, matrizes, né, se a gente for parar para pensar, né, os animais, que esses animais, eles, pensando assim, cuidados com a alimentação, são talvez os animais mais que a gente tem que ter um cuidado mais detalhado, né? Todos a gente tem que ter cuidado, mas nas matrizes, se a gente não tomar os devidos, esses animais eles precisam de mais cuidado, mais atenção, porque justamente eles vão gerar, né, os nossos leitões. Então, assim,
existe, né, é interessante a gente pensar em obedecer, né, fazer uma certa coerência na hora de oferecer a ração e tentar e ver assim que cada fase da gestação vai ter o seu aconselhamento, né, de quantidade de ração que o animal pode consumir. Então, por exemplo, um animal que está na cobertura até 25 e depois até 25 dias da cobertura, né, que a gente está ainda ali depois da cobertura de 25 dias, a gente ainda não sabe se aquilo deu certo, né? Então, se o animal tal não está gestante, né? Depois, se não repetir o cio, aí provavelmente ele vai estar gestante, né? Se não tiver algum problema de parte reprodutiva. Mas para cada fase, gente, vai ter eu coloquei aqui para vocês também, né, para a gente entender isso. E à medida que também não precisa decorar, porque isso aqui na hora que vocês tiverem que trabalhar com isso alguma coisa, né, vocês vão ver que sempre vai ter essas tabelas, vão estar sempre auxiliando vocês, assim. Esse aqui é só o início, né, para se conhecer e saber que existe essa diferença. Então, à medida que vai avançando, lembra que eu mostrei para vocês lá naquela tabela de exigências nutricionais o quanto que foi que as fêmeas elas foram precisando de mais proteína, de mais cálcio? Então aqui, ó, mesma coisa da quantidade, né, também de consumo de ração que vai ter. Então, o animal que depois dos 26 dias até 60, a gente aumenta um pouco ali, né? O ideal é que a gente ofereça mais ração para esses animais. Depois de 61 dias até 84 dias, né? A gente vai dar um pouquinho a mais. E assim, a gente, até mais ou menos 110 dias, a gente pode estar oferecendo até 3,5 kg, né, de quilo de ração. Só que depois a gente já começa a reduzir, né? O ideal aqui é que a gente... Inclusive, tem gente que recomenda até antes essa redução. Você não precisa chegar aqui nos 110 dias, né? Isso depende muito meio uma coisa que cada um faz o seu protocolo, tá, gente? Então, a gente pode ver que... Mas, no geral, a nutrição aqui a quantidade de ração que se dá para uma matriz, ela sempre deve ser reduzida ali, né, no pré-parto. Então, o pré-parto a gente vai diminuir bastante aqui. Chega a gente vê aqui que, ó, bem próximo ao parto, a gente vai estar fornecendo só 1 quilo, né? Ah, mas eu tenho um detalhe, né, gente? Pensa com o animal que estava comendo 3 quilos de ração e de uma hora para outra você vai fornecer só 1 quilo, ele vai ficar louco dentro da gaiola, dentro da baia, né, que você estiver utilizando. Porque os animais sentem, né? Imagina, quem é que gosta de fazer dieta, né? Pensa, a gente come tudo que gosta e depois come numa quantidade e depois a gente reduz, a gente sofre, né? Mesma coisa que esses animais. Então, aqui começa a acontecer muito... os animais... Se vocês já ouviram falar desse termo, estereotipias, o que é isso? São comportamentos que o animal, por exemplo, assim, como ele passava mais tempo comendo, né? Que ele passava mais tempo comendo. Depois aqui, ele vai comer menos, né? Porque a gente vai estar oferecendo menos. Aí o animal vai começar a fazer aqui várias... Como é que eu posso dizer para vocês? Ele vai acabar mordendo grade, lambendo o chão, né? Tentando fazer o quê? Se manter ocupado, né? Então, seria isso aqui acontece. E o que pode ser feito, né, nessa fase aqui, quando se tem que reduzir, né? Se reduz a ração, mas essa ração aqui, que é reduzida, né, no pré-parto, a gente pode lançar a mão de uma estratégia, que é oferecer mais fibra na dieta dos animais. Para quê, gente? Para que a digestão, se a gente oferece aqui, a gente diminuiu, de uma certa forma, o que esses animais vão consumir menos, só que a gente dá um incremento na fibra. Aí essa fibra, gente, ela faz com que os animais acabem se sintam saciados por mais tempo, né? Que a fibra, ela dá isso. Ela dá essa sensação ela prolonga, né, uma digestão que é para ser mais rápida. Uma digestão, por exemplo, se a gente dá muito carboidrato ou alimentos que são rapidamente digeridos, né, a gente vai ter uma rápida taxa de passagem, depois rápido o alimento passa e forma o bolo fecal, né? E quando a gente tem
uma quantidade de fibra adequada, assim, nesse período do pré-parto, justamente pensando que o animal ele tende a ficar nervoso, começa a ficar estressado, começa a fazer esses comportamentos aí de estereotipias, de morder grade, lamber chão. Aí interessante é botar essa fibra, porque aí a digestão vai ser mais lenta e a gente acaba reduzindo um pouco esse estresse. Então, ó, isso aí é super importante também. Pode postar que vai ser cobrado essa parte da fibra, né? Então, da importância da fibra no pré-parto, né? E aí, no pós-parto, né? Então, depois, na hora do parto, também pode lançar a mão de oferecer um pouco de açúcar também, né? Adicionar açúcar na dieta dos animais. E nada mais é porque, nesse momento aqui, imagina só, eles estão iniciando ali, depois do parto, né? Inicia praticamente a sua lactação. E lactação é uma coisa que exige muito do animal energeticamente. Então, precisa de muita energia. Então, esse açúcar, chegando ali, ele dá esse aporte, ele dá essa segurança para o animal, tá? E aí, então, pós-parto, aí à medida que vai passando, né, os dias do pós-parto, a gente vai voltando ali, vai crescendo de novo a quantidade de ração que o animal ingere, tá? Até que chega no sexto dia, do sexto dia em diante, ele já pode, a matriz já pode voltar a comer à vontade, tá? Essa restrição, então, a grande importância dela é ali no pré-parto. Então, e ali no pré-desmama, né? Depois que a gente desmama, depois pode chegar até aqui, oferecer 5 quilos na antes-desmama. Aí depois que vai desmamando, a gente já volta a cair um pouco essa quantidade de ração, né? E volta a cair porque aqui também, depois que desmamou, né? Dependendo ali, tem gente que desmama com 28 dias, com 31, né? Mas em média vai ser isso, né? De 28 a 30 dias, tá? E aí, novamente, esses animais, eles vão começar aqui depois, né, do desmame, né, eles começam a entrar no cio, né? Então, é basicamente essa que é a história, né, da nutrição da matriz, né? Não esquecendo da parte da fibra, da importância que ela tem. E pro leitão, gente, algumas coisas, tá? Vou comentar só para vocês aqui, depois vocês vão ler com cuidado, isso e tal. Mas a ideia, né, do leitão é que é interessante que a partir ele começa ele é primeiro, né, só um animal lactante, né? Mas a partir ali dos 5 aos 6 dias de idade, a gente já começa a oferecer ali, a mostrar, né, ofertar ali um pouquinho, um punhadinho de ração. Pode, inclusive, tem gente que põe ali um pouquinho de ração no abdômen da matriz, né, por cima dos peitos. Na hora que o leitão estiver mamando, ele começa a entrar em contato ali também com aquela ração. Tudo isso para que ele consiga ali, né, ter o interesse de ingerir a ração. Porque quanto mais cedo ele tem o interesse de ingerir a ração, se ele aceita a ração logo no início ali, né, ele também vai desmamar mais pesado. Além dele desmamar mais pesado, ele também, na hora do desmame, ele vai sofrer menos. O grande sofrimento do desmame dos animais é não aceitar o outro tipo de alimentação, né? E só querer o leite. Então, a gente já vai preparando esses animais, além de que isso torna os animais, de certa forma, ficam mais eficientes. Só que o detalhe que tem que prestar atenção, né? É que essa ração pré-inicial, ela não pode ser de qualquer jeito, né? Não precisa ser a ração mais cara do mundo, né? Mas o jeito que se faz a ração, o jeito do processamento dela, tem que ser muito detalhado nessa parte, que ela tem que ser bem farelada, ela tem que ser tipo uma papinha mesmo, né? Porque justamente ainda esses animais, eles estão começando, né, a fazer ingestão de uma coisa sólida, e todo o alimento que, se ele for um pouco mais grosseiro, ele pode causar uma lesão lá nas velocidades intestinais. Então, isso aqui que a gente não quer, porque a gente já entendeu aqui que integridade do intestino delgado, integridade do intestino grosso, né, é extremamente importante
para que os animais consigam digerir e absorver os alimentos que eles precisam, né? Absorver todo o nutriente que ele precisa. Inclusive, por que também é tão importante, né? Também já é um spoiler da outra aula, mas só porque a gente está falando de intestino, pensem só quando tem os animais que são acometidos de verminose, né? O que a verminose faz? Muitos tipos, né? Eles agem diretamente, eles alteram as vilosidades intestinais. Então, é outra coisa que, se alterou a velocidade, você já tem menor absorção de vitaminas, menor absorção de alimentos, né? Os animais emagrecem, pode ter uma diarreia. Então, esses são os cuidados que tem que ter no pré-inicial, tá, gente? E aí, agora, né? Não sei que horas são, não sei se eu demorei um pouco mais do que eu esperava, mas a minha ideia aqui era passar uma leitura para vocês, tá, gente? Eu vou postar lá no Ava, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu quero fazer um novo compartilhamento. Como é que eu faço? Não era isso. Vou pausar aqui. Gente. Mas não é muito simples mexer nessas coisas, não, gente. Olha. Como é que eu não acho o que eu quero postar para vocês? Não era isso. Quero isso aqui. Aqui, não. Aqui. Foi. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar isso aqui, mas acabou que ficou um pouco tarde, né? Mas a minha ideia é o seguinte, o que é isso aqui, gente? Ele vai ser um informativo técnico, né? A respeito sobre o consumo de ração, sobre tudo que a gente conversou aqui um pouco, né? Só que aqui vai ser umas instruções mais técnicas, né? E mais aplicadas. Então, o interessante aqui, né? A gente poder observar essas diferenças, né? Entre os tipos de ração. Para cada categoria, então, tem a sua ração. Beleza, gente? Aí depois vocês vão fazer a leitura, né, desse material. No caso, eu tenho aqui os ingredientes, as misturas e vai ter perguntas sobre isso aqui, tá? Mas como ficou um pouco tarde, acabou que para a semana que vem a ideia é que depois da parte da aula, né, eu vou passar também uma coisa de leitura para vocês e vai ter uma atividade. E na atividade da semana que vem, vai valer ponto para a segunda prova. Essa aqui é aquela pontuação que conta para, no caso, se vocês precisam, vai ter, como tem atividade toda vez tem atividade, né? Mas nem sempre toda atividade cai na prova. Teve uma atividade só que, por enquanto, que caiu que fez parte da prova, né? E as outras atividades, elas, depois, se alguém precisar de nota para alguma coisa, aí pode entrar. E depois pode dar aquela gordurinha a mais ali na nota. Mas, gente, no mais era isso. Não sei se vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa. Se deu para entender. Eu entendi. Eu também entendi. Eu já tive aula de nutrição, mais ou menos assim, do sistema digestivo de suínos, porque eu fiz até a quarta fase de agronomia, né? Sim. Então, eu tive aula com a Luciane. Ah, tá. Daí Beleza. eu tive a matéria com ela. Então, a gente desmontou 2 porcos numa aula prática e vimos Que show. Show de bola. Fez todo o sistema deles também. Sim, já viu até mais detalhado. É. Mas então tá, gurias.
Então vai ser postado para vocês, tá, gente? Eu vou postar a aula e vou postar esse texto de leitura e a atividade da aula de hoje, né? Lembrando que a atividade da aula de hoje ela não entra na prova, mas a da semana que vem entra, tá? E aí, Ok. então, e a nossa segunda prova, então, no dia 7. Beleza? Beleza. Mais uma boa noite para vocês, gurias. Se quiserem tirar dúvida, alguma coisa ali, podem me chamar no grupo ou individual também, tá? Podem ficar à vontade Ok. para conversar ali. Então tá, gente, uma boa Beleza. noite para vocês. Boa noite. Boa noite também. E se cuidem deles. Abraço. Abraço. Beijo. Beijos.